Olá, meus amigos, estamos aí nos encontrando para a gente tratar do crime específico, a modalidade criminosa específica do crime de receptação. Infelizmente, crime muito comum aqui no nosso país. Então, crime de receptação, artigo 180 do Código Penal. Então, vamos a ele. Vamos primeiro pregar aí a disposição legal, né, a tipicidade formal, e depois a gente vai avançando aí para as modalidades julgadas e também verificar como as questões cobram. Então, crime de receptação. Capítulo 7, aí dentro do título dos crimes contra o patrimônio. Então, adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, então proveito próprio ou alheio, coisa, e aqui ó, o elemento específico aqui, ó, que você sabe que é produto de crime. Então você sabe, tem o conhecimento, você tem o conhecimento, sabe, essa aqui elementar é muito importante, ó, que essa coisa que você está adquirindo, está recebendo, está transportando, está conduzindo ou ocultando, que ela é produto de crime. Ou você vai de alguma forma influenciar para que um terceiro de boa fé adquira, receba ou oculte. Então você vai aí meio que influenciar para que alguém de boa fé, um terceiro que tem que estar de boa fé, ele é que vai adquirir, receber ou ocultar. Olha a pena, 1 a 4 anos. Então pela pena máxima, o que a gente tem do crime analisando a pena máxima? Vai por rito ordinário. Não cabe prisão preventiva se o cara não for reincidente. Pela pena mínima de 1 ano, cabe a suspensão condicional do processo. Depois da denúncia, o juiz recebe, manda citar o réu, cita, se ele for primário, bons antecedentes, audiência do sursis. Aí vai fazer o quê? Suspende o processo, período de 2 a 4 anos, ele cumpre algumas condições, tem as condições obrigatórias e facultativas, se cumprir, está extinta a punibilidade. Beleza? Vamos aqui para um julgado aqui, ó, né? Aqui. Paulo Preto é acusado de arrecadar caixa 2. Aí vem, notícia da imprensa. Quem é? Fulano. Em São Paulo, em Brasília, o que é? Aí aqui, ó, olha uma acusação aqui específica do crime de receptação para a gente ver aí, né, as disposições, são as notícias que a gente vê direto aí na imprensa. Então, em junho, foi preso em loja da Gude de São Paulo acusado de demonstrar que ele tem aqui especificamente o dolo. Ele sabe que esse objeto, esse bracelete de brilhantes, foi aí furtado. Então tem que ter essa lógica aí. Beleza? Só a notícia aqui de imprensa para a gente estar avançando, preparando. Técnica, como funciona. Então, um homem foi preso com um carro furtado na noite de sexta, em Americana. Alessandro fulano de tal, de idade não divulgada, foi preso, olha lá por quê? Por receptação. Tá lá com um carro que foi furtado, não por ele. Ele foi preso por receptação. Então vamos ver, segundo o 19º BPMI, Batalhão de Polícia Militar do Interior, ele já tinha passagem pelo mesmo crime de receptação. Então já tinha lá um antecedente. Equipe do Comando da Força Patrulha fazia o patrulhamento pelo bairro Antônio Zanaga, quando por volta das 20h30 recebeu denúncia de que, aqui o nome até seria uma notícia crimes, né? Aqui o nome popular de denúncia, mas é a notícia de um crime, de que na rua Lins de Vasconcelos reside o Raposo lá, o sujeito, né? E que ele guardava dentro de sua casa uma estrada
furtada. Então, o veículo furtado. Em postas informações, a equipe foi até o local e encontrou o veículo com placas diferentes das registradas. Diante das suspeitas, os militares pediram para entrar na casa. Raposo e esposa não resistiram. Tá lá, né? Estão dizendo lá, até parece que o cara não vai. Não, entra aí, fica à vontade. Segundo a PM, o suspeito disse que o veículo tinha sido levado para sua casa por um homem conhecido como Barros. 15 dias, né, atrás. E que ele receberia 500 para manter o veículo no local. Raposo contou que depois de subtraí-las, as escondeu na calha do seu telhado, aponta a PM. O veículo e as placas foram apreendidas. A polícia constatou que a estrada foi furtada, o objeto de furto estava lá registrado no dia 17 de junho em Santa Bárbara. Raposo foi levado até a CPJ, Central de Polícia Judiciária, traz pra gente aí a modalidade de receptação qualificada. O que ela fala? Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar. Olha a quantidade de núcleos verbais aqui. Então, adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar, então aí de forma genérica, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, e a elementar é principalmente aqui, porque vários aí dos núcleos verbais até são repetidos, só que há um aumento neles aí. Mas isso aqui é que é a chave, o sujeito está no exercício de atividade comercial para configurar aí a modalidade qualificada. Nós vamos ter uma outra pena base. Então, no exercício de atividade comercial ou industrial. Então, se o sujeito exerce atividade comercial e está recebendo, transportando, montando, vendendo, olha lá, forma qualificada. Coisa que deve saber ser produto de crime. Não, pela circunstância, ele tem que saber que aquilo ali é coisa errada. Tem o dolo específico disso aqui. Né? Sabe que deve saber ser produto de crime. Olha, a pena vai de 3 a 8 anos. Aí não cabe mais nessa hipótese aqui, ó, por exemplo, a suspensão condicional do processo. O processo vai seguir até o final. Não vai ter como suspender para o sujeito cumprir algumas condições. Ok? Então, estamos diante aí da receptação qualificada. Marca aí a questão da atividade comercial ou industrial. Olha a equiparação. Equipara-se a atividade comercial, e essa disposição a gente vê muito lá no Estatuto do Desarmamento, por exemplo. Equipara-se a atividade comercial para efeito do parágrafo anterior, ou seja, para incidir a modalidade qualificada, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência. Então tá lá, vai equiparar-se a atividade comercial, equipara-se a atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido, né, em residência. Tá lá, mesmo se for em residência, pode configurar essa atividade comercial. Parágrafo 3º. Opa, aqui nós temos sim aí, ó, uma previsão de crime culposo. Então estamos lá diante de uma figura culposa. Olha lá a figura culposa. O que é a figura culposa? Olha lá. Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza,
ou pela desproporção entre valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se, olha, forte suspeita, ó, deve presumir-se ter sido obtida por meio criminoso. Então você está adquirindo um celular, olha lá o celularzinho lá, né? Quanto você vende isso aí? R$200. Pô, tu tem que saber que ninguém vai dispor de um celular, você sabe lá que custa R$2, R$3.000 por 200. Então se você adquire uma coisa que por sua natureza, ó, ou pelo objeto da coisa, você não encontra na mão de todo mundo aí, ó, por sua natureza, ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem oferece, você vê que é incompatível a situação daquele cara com o que ele está portando ali. Condição de quem oferece deve presumir ter sido obtida. Você tem que ter essa presunção, então deve presumir-se ter sido obtida por meio criminoso. Temos a previsão de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa, ou ambas as penas. Então nós estamos diante aqui a figura culposa aí de receptação, que você deveria presumir obtida, né, saber que aquela coisa que você está adquirindo ou recebendo tenha sido obtida por meio criminoso, por parte de quem está te passando. Então nós estamos aqui diante de uma infração de menor potencial ofensivo. Vai seguir lá o rito do JEC, Juizado Especial Criminal. Beleza? Ok. Olha mais uma. Proprietário de loja que vendia celulares roubados é preso em Mato Grosso. Então, primeiro, ó, loja que vendia, ó, o exercício da atividade comercial. Vendia celulares roubados. É a linguagem jornalística aí. Proprietário de 30 anos foi preso por receptação, e aí vai ser receptação qualificada. 8 celulares furtados foram recuperados e a loja foi fechada. Tá lá os celulares, né, que foram apreendidos. Ok? Particularidade, ó, a receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime que provê a coisa. Isso é importante. Ó. A pessoa que está adquirindo, ela vai responder por receptação, ou seja, vai ser passível aqui de punição, ainda que for desconhecido ou isento de pena o autor do crime que provê a coisa. Por exemplo, né, ainda lá que ninguém nunca descubra quem foi que passou para ele esse objeto lá que ele vai adquirir em receptação. Ou mesmo que esse sujeito seja isento de pena por algum motivo, exemplo, já está extinta a punibilidade, ainda assim vai a receptação ser punível. Ok? Forma privilegiada. Na hipótese do parágrafo 3º, que é a receptação, né, culposa, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Então, na receptação culposa, o sujeito é primário, não tem nenhuma condenação anterior, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Já se a receptação for dolosa, aplica-se o parágrafo 2º. Aí, além de ser primário, tem que ser de pequeno valor a coisa furtada. Perceba que no parágrafo 3º, na receptação culposa, não tem a ver com valor. Basta ele ser primário. Já se for dolosa, como manda aplicar o parágrafo 2º, lá exige que seja, né, o furto privilegiado, exige que seja primário e de pequeno valor a coisa furtada. Aí o juiz não vai simplesmente deixar de aplicar a pena, mas ele, se for dolosa, né, pode substituir reclusão pela detenção, pode diminuir de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Já se for receptação culposa, pode bem mais, que é o quê? Deixar de aplicar a pena. E aí basta o sujeito ser primário. Não vai ter a ver aí com o valor do objeto que ele adquiriu. Tranquilo? Então, várias disposições aí, literalidade do artigo sobre receptação. Vamos mais, parágrafo 6º. Olha lá. Forma qualificada. Forma qualificada em relação ao sujeito passivo. Beleza.
tratando-se de bens do patrimônio da União, do Estado, do DF, de município ou de autarquia, né, fundação pública, entra todo mundo aí, ó. Então, forma qualificada em relação agora à vítima, né, o sujeito passivo. Se for bens do patrimônio da União, Estado, DF, município, autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista, ó, ou empresa concessionária de serviços públicos, aplica-se em dobro. Então, na verdade, não é uma forma qualificada, né? Nós estamos diante aqui de quê? De uma causa de aumento de pena, porque você dobra a pena, não tem uma nova pena base. Então, o termo aqui mais correto é o quê? É uma causa de aumento de pena. Causa de aumento de pena. Então, essa causa de aumento de pena, que vai ser dobrada se os bens forem da União, do Estado, DF, município, autarquia, fundação pública, empresa por sociedade de economia mista ou concessionária. Então, nesses casos aí, a pena vai ser dobrada. Beleza? Vamos ver. Operação da Polícia Civil combate receptação. Tá aqui a divulgação, né, da imprensa jornalística aqui. Olha lá, receptação de fios lá em Porto Velho. Então vamos ver. A Polícia Civil deflagrou na manhã dessa sexta-feira a Operação Cabo das Tormentas. Então nomeou para dar aquela explosão jornalística. Cabo das Tormentas, né? Receptação de fios. Beleza. Vou marcar aqui. Que visa inibir o crime de receptação por sucateiros. Olha lá quem é que estava recebendo o fio. Sucateiros em Porto Velho. Eles compram fios elétricos furtados. E esses fios geralmente são furtados por viciados. Então tá lá a receptação. Eles adquirem, lá, compram fios elétricos furtados, sabem ou deveriam saber que os viciados, né, praticaram o furto daqueles fios. Então, causando interrupções constantes no fornecimento de energia e telefonia. Então causa até prejuízo aí. E olha aí de quem são os fios aí, né? Olha lá. Ó. Segundo a polícia, os furtos têm causado transtorno principalmente aos hospitais, com a suspensão temporária da telefonia, além de propiciar quedas constantes na internet fornecida pelas operadoras telefônicas. O diretor do Departamento de Polícia Metropolitana, Depon Eliseu Miller, solicitou ao Judiciário mandado de busca e apreensão em locais potencialmente suspeitos, que foram de pronto deferidos pelo juízo criminal e cumpridos nesta sexta-feira. As investigações terão prosseguimento, pois visam identificar e punir os receptadores, pois é este crime que fomenta a reiterada prática de furtos desse material, e é o puro problema da receptação. Tem quem compra, tem quem vai furtar para essa pessoa comprar. Então termina incentivando, né, os crimes em si. O delegado L. Teixeira, um dos coordenadores da operação, informa que agindo diretamente sobre o receptador, perfeito, há grande possibilidade de um índice de furto serem significativo e reduzido. Perfeito, porque esses furtos de veículo, tem lá os caras que compram as peças, desmancha, vai em cima dos caras que, se não tiver ninguém para comprar, o cara não vai praticar ali a receptação. O crime de receptação tem pena de 3 a 8 anos de reclusão e multa. Em se tratando de bens e instalações, olha lá, ó, do patrimônio da União, Estado, município, empresa concessionária de serviço público, aí no caso de telefonia, energia elétrica, ou sociedade de economia mista, entre uma Petrobras, a pena aplica-se em dobro. Então vai chegar aí, ó, pode ser pena mínima, pode chegar até a 16 anos aí. O delegado Sérgio Condelli, também coordenador do trabalho, informa que foram apreendidos mais de 50 metros de fios e cabos com veementes indícios, vai continuar a investigação, de se tratarem de objetos de furtos. E os supostos receptadores serão iniciados na forma da lei. Ok? Vamos para as jurisprudências e questões sobre o tema.
Artigo 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe, ó, o dolo específico, sabe ser produto de crime ou influenciar para que terceiro, de boa fé, adquira, né, receba ou oculte. Então vamos ver julgados aí específicos. Crime permanente. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, o crime de receptação na modalidade conduzir é um crime permanente. Tá lá. Então, conforme jurisprudência consolidada do STJ, o crime de receptação na modalidade conduzir é um crime permanente. Um crime permanente. Precedentes, né? Nessa modalidade de conduzir, tá lá conduzindo, tá andando com o veículo. Considerando que a consumação dele de receptação na modalidade conduzir se protrai no tempo, ela tem essa continuidade aí no tempo, o cara tá conduzindo, algo que ele sabe ser objeto de crime anterior, tá lá. Podemos dizer que o referido delito foi praticado simultaneamente com o crime de uso de documento falso. Então o cara, além de estar com um veículo, por exemplo, furtado, ainda está usando documento falso. E aí, minha amiga, aqui pelo jeito aqui, ó, concurso material. No caso, não se pode ignorar a possibilidade dos policiais federais rodoviários servirem como testemunha para ambos os crimes. Então aí, só destacando que receptação na modalidade de conduzir, crime permanente, e se estiver ainda usando documento falso, vai responder também em concurso por tal crime. Quantidade de bens. Assinalou que o réu receptou, vamos ver os julgados específicos, né? Ele receptou grande quantidade de bens. O que ele foi encontrado lá com ele? Olha lá, ó, mais de 200 peças de automóveis, em esquema organizado que envolveu outros agentes de transporte de carga de origem ilícita entre estados da federação. Os caras eram, tá lá, arquitetado. Diferindo sua conduta daquela praticada de maneira ocasional pelo comerciante, em menor proporção. Então o receptador aí, meu amigo, pegava coisa, era de outro estado. Tá lá. A qualidade comerciante ou industrial não equivale a dizer que a receptação em larga escala e por meio de esquema organizado será abrangida pelo artigo 180, parágrafo 1º. Então, beleza. O sujeito tá lá, ó, receptou grande quantidade de bens, mais de 200 peças de automóveis. Então, esquema organizado, que envolveu outros agentes e tal. Diferindo sua conduta daquela praticada de maneira ocasional pelo comerciante em menor proporção. A qualidade comerciante ou industrial não equivale a dizer que a receptação em larga escala, por meio de esquema organizado, será abrangida pelo artigo 180. Porque tem que demonstrar que tem essa qualidade comerciante. Não é só você receptar. Para que você está receptando essas 200 peças? Aqui vai ser difícil você falar que não é para vender, que é para ele próprio, né, para os veículos próprios dele lá. Então vai ser difícil afastar. Né? A qualidade comerciante ou industrial não equivale a dizer que a receptação em larga escala está abrangida pelo 180, parágrafo 1º. Mas tá lá, o cara com 200 peças de automóvel de fora vai falar que é o quê? Para ele? Então complicado aí esse julgado aí, mas a gente traz aí para vocês darem uma olhada. A adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Inexiste continuidade delitiva, que seria um benefício, entre os crimes de receptação dolosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Então o cara sabe que o veículo automotor é produto de crime anterior, está conduzindo, está andando lá com o veículo e ainda adultera sinal identificador desse veículo. Altera a numeração de chassi, altera a placa. Aí o que ele está pedindo aí a defesa? Não, aqui eu queria andar com o veículo, então eu receptei e troquei. Então vamos fazer o seguinte, aplica só uma das penas e aumenta um pouquinho. O que o STJ está falando? Nada disso. Concurso material. São crimes de espécie diferente. Então, receptação é uma coisa, você adulterar o sinal, outra coisa, não vai dar para reconhecer a quantidade delitiva. Então, vai somar as penas para esse sujeito. Não é a pena do mais grave aumentado um pouquinho, vai ser apenas dos dois. Então, olha lá o STJ dizendo, ó. Os crimes de receptação dolosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor são infrações penais, né, infrações penais de espécies diferentes. Tá lá, então não vai dar para reconhecer o benefício da continuidade delitiva. Olha um aí.
Quem é o julgado? Ministro Reinaldo Soares, STJ. Justiça Federal, vai ser questãozinha de competência, né? Julgado em 2015. Olha lá. Opa, é esse aqui. Vamos lá. Não há conexão. O que é conexão? Conexão, nós estamos lá no Código de Processo Penal, artigo 76 do CPP, que é a conexão. Conexão é ligação entre crimes. Então, ligação entre crimes pode ser conexão intersubjetiva, que tem, além de mais de um crime, mais de um agente. Então, por exemplo, os crimes são cometidos nas mesmas circunstâncias de tempo local, por várias pessoas, ou em concurso de pessoas. Então, conexão. Ou pode ser conexão objetiva. Um crime pode ser praticado por uma pessoa, mas esse crime é praticado para facilitar outro, para ocultar um crime anterior, para assegurar a impunidade, para assegurar a vantagem. E nós temos uma conexão específica, que é a conexão probatória, que vai chamar muito aqui para receptação. Um tipo de conexão lá do artigo 73 do CPP, que é a conexão probatório-instrumental, que é o que? A ligação entre o crime anterior, furto, roubo e tal, e a receptação. Vamos a ela. Olha lá, o julgado deve estar falando isso aí, ó. Não há conexão a justificar a reunião dos inquéritos na Justiça Federal. Então, juntar, são dois crimes aí, ó. Então ele está falando que não tem essa conexão a justificar a reunião na Justiça Federal se o delito de desenvolvimento clandestino de telecomunicações, envolve aqui a Anatel, envolve o Ministério das Comunicações e Justiça Federal. Olha, esse desenvolvimento clandestino de telecomunicações, Justiça Federal. Não guarda nenhuma ligação, nenhum liame circunstancial, seja subjetivo, seja material ou instrumental. Ele falou dos tipos de conexão aqui, ó. Conexão envolvendo mais de um agente, a material, que é a lógica, ou a instrumental, que é a probatória, com os crimes de receptação de veículo furtado. Então, não teve nenhuma ligação lá nos crimes desse crime, desenvolvimento de clandestino de telecomunicações, com receptação de veículo furtado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Então, por não ter essa relação direta, nenhuma das modalidades de conexão estão lá no artigo 76, cada justiça vai julgar o crime. Esse aqui, a Justiça Federal vai julgar o desenvolvimento clandestino de telecomunicações e a Justiça Estadual vai julgar aí a receptação, e também o sinal de veículo identificador. Beleza? Ok? Beleza. O simples fato de apuração dos delitos investigados ter início a partir da mesma diligência, então foi a mesma diligência policial que descobriu aqueles crimes, mas os crimes em si não têm relação, seja de liame subjetivo, seja objetivo, né, uma relação de um crime com o outro, seja mesmo instrumental. Então, o fato de ter o delito investigado começar na mesma diligência não implica necessariamente a existência de conexão, porque os casos de conexão são os previstos lá no artigo 76, conexão intersubjetiva, objetiva e a instrumental probatória. Mais uma. No crime de receptação, efetivada a prisão do agente com a posse do objeto de origem criminosa, então o sujeito foi pego lá na posse do objeto de origem criminosa, opera-se a chamada inversão do ônus da prova no processo penal. Se o sujeito está com alguma coisa que é objeto de furto, pelo que está falando aí a pergunta, ele é que tem que demonstrar que aquilo lá não é fruto de crime. Olha lá, aqui uma notícia aqui, ó, do TJDF. Olha lá. Caiu para 2018, concurso de defensor, Rio Grande do Sul. Então, olha lá. No delito de receptação, a prova da origem ilícita do bem incumbe a quem a detenha, ou seja, cumpria ao réu demonstrar que não tinha ciência da origem criminosa do produto que trazia consigo no momento da abordagem policial, havendo, olha aqui, uma verdadeira inversão do ônus da prova. É o entendimento pacífico do TJ do DF. Salientes que a inversão do ônus da prova
Em eventos similares, quando deflagrado o agente em posse de bem alheio, avulta a imprescindibilidade expressiva contra a prova indicativa. Então tem que ter uma expressiva prova pelo réu, ó, de que a conduta dele era lícita. Então tá aí, meu amigo, se você pegar alguém, o que está dizendo aqui? Você pegou alguém andando lá num veículo, objeto tá lá, um veículo que não é dele. E a polícia aborda, cadê o documento? Não, não tem não, esqueci. Aí chega lá dentro, consultando o sistema, pela numeração do chassi, aquilo lá é furto, moto furtada, veículo furtado. Volta e fala, você está preso em flagrante. Se ele não demonstrar nenhuma justificativa plausível para afastar aquele conhecimento de que ele não sabia que era objeto de furto, trazer uma boa história, ele vai responder pela receptação. Beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos tomar um cafezinho e já volta aí para mais questões de receptação. Até já.